Amém. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui esta manhã e participar das coisas que o Senhor está fazendo nessa igreja. É um dia muito especial, o dia do pastor, porque o pastor ele tem muitas responsabilidades dentro da obra de Deus, dentro da igreja. E para mim é um privilégio, uma grande responsabilidade poder estar compartilhando algo com os irmãos esta manhã. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4. Timóteo 4, no versículo 1 Timóteo 4, no versículo 16. 1 Timóteo 4, versículo 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. A igreja pode ser assim. Irmãos, essa mensagem, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta conhecida como uma carta pastoral. Paulo lhe dava instruções, orientações a um jovem pastor, Timóteo, para que ele combatesse as falsas doutrinas que tentavam invadir a igreja naquela época. Então Paulo ele fala para Timóteo, para que Timóteo cuide de si mesmo, tenha cuidado com o que ensina, porque aqueles que o ouvissem seriam salvos. E é uma responsabilidade muito grande que o pastor tem, de ser exemplo no ensino, no proceder, para que aqueles que o veem se espelhem nele, para que sejam salvos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas pessoas dizem: ser pastor é fácil. Ser pastor é muito fácil. Irmãos, quando eu era uma jovem ovelha, havia um pastor que ele era uma bênção. Ele tocava o órgão, ele cantava, ele pregava, ele orava, dava bênção apostólica e ainda tinha que me aturar na saída. E eu chegava para ele e falava assim: eu não entendo como você pode ser pastor, porque regras foram criadas para serem obedecidas e você não obedece nenhuma regra gramatical. Você não sabe o que é concordância verbal. O pastor sofre, irmãos. Às vezes as ovelhas elas adoecem, pastor, por causa das suas atitudes. Não é fácil ser pastor. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo de pós-modernidade, onde a gente tem excesso de informação e pouco conhecimento. Hoje a internet ela lança muitas informações, mas muita coisa pode ser contada como lixo, porque não presta. Não é a verdade dentro da palavra de Deus. Infelizmente essa é a realidade. Às vezes nós ouvimos um pastor, uma bela mensagem na internet, falam de coisas maravilhosas, mas infundado. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas lindas mensagens, elas não são ditas por pastores. Eles não servem de exemplo para o ministério pastoral, porque a maioria deles não cuida de ovelha. Pastor precisa ter cheio de ovelha. Infelizmente, hoje a gente tem visto muitos casos que aparentam ser pastores, mas não são. São atores,
oportunistas, comediantes, não são pastores, não cuidam de pessoas, não ensinam a palavra, simplesmente lançam mensagens para influenciar outras pessoas. Estão voltados para o seu próprio ego, não são pastores. E hoje em dia é um grande desafio ser pastor. Ser pastor é um grande desafio. Irmãos, quando nós olhamos para a história de Moisés, ele foi preparado pelo Senhor para ser um pastor. Ele passou 40 anos estudando, se preparando para ser príncipe no Egito. Depois, em Êxodo 2,15, ele foge para a região de Midian e lá ele começa a cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. Pastoreou as ovelhas que não eram dele, não pertenciam a ele. Ele passou 40 anos cuidando das ovelhas de uma outra pessoa. E quando ele já estava pronto para se aposentar, pensando já na aposentadoria, Êxodo 3, Deus o chama para pastorear um grande rebanho. E quando chega no versículo 11, Moisés diz: eu não tenho capacidade. Ele reconheceu que não tinha capacidade de conduzir o rebanho. Pastor, ele depende do Senhor para poder conduzir o rebanho. Ele é exemplo e ele depende de Deus para isso. Não pode fazer a obra na sua própria força. Ele precisa depender do Senhor. Precisa andar com o Senhor todos os dias. E Moisés, ele fala para o Senhor: olha, eu não quero, eu não vou, porque eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso. Mas Deus disse para ele: sim, você vai, e quando você retornar, você vai me adorar aqui neste lugar. E é interessante que Deus, quando fala alguma coisa conosco, Ele não fala todo o plano. Ele sempre vai conduzir o seu rebanho e dar as suas ordens de maneira gradativa. Por isso nós precisamos andar com o Senhor todos os dias, para que cada dia nós possamos saber o que Ele está falando para nós. Imagine se Deus dissesse para Moisés: olha, você vai sair daqui, você vai para o Egito, vai pegar umas pragas, vão fazer muitos milagres, vão abrir o mar vermelho, você vai caminhar com o povo no deserto e não vai entrar na terra prometida. Moisés poderia dizer: não, eu não vou não, mas eu não vou mesmo. Mas, irmãos, a melhor coisa que Deus fez foi se revelar para Moisés gradativamente. Porque quando chega no capítulo 33, Moisés estava tão maravilhado de conhecer esse Deus grandioso, supremo, magnífico, que ele falou: eu quero te ver, eu preciso ver a tua glória. Quem é o Senhor? Eu quero ver a tua glória. E Deus disse para ele: você não pode me ver, porque se o homem me ver, ele vai morrer. Você não pode me ver. E Moisés insistiu: mas eu preciso ver, porque eu estou vendo tanta coisa, você está fazendo tanta coisa, e eu quero ver isso, eu preciso visualizar isso. E Deus disse para ele: você vai me ver, capítulo 33, no final, mas pela rocha, haverá uma fenda na rocha, e você vai me ver, mas vai me ver de costas. Vou botar minha mão e vou passar, e você vai ver a minha glória de costas. E hoje, irmãos, nós podemos ver a glória de Deus através da rocha que é Cristo Jesus. Amém. Somente através de Cristo nós poderemos ver a glória de Deus. Somente através de Cristo nós vamos conseguir ver Deus como Ele é. Precisamos ter intimidade com a palavra, irmãos.
Precisamos ler esta palavra todos os dias. Precisamos buscar o Senhor todos os dias. Porque Deus, Ele é magnífico. Ele está aqui hoje. Ele quer se tornar conhecido de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos buscá-lo com todas as nossas forças. E não é fácil. Não é fácil. Precisamos buscar o Senhor. Porque quando você vê o ministério de Cristo, é um ministério de relacionamento. Cristo, ele se relacionava com a multidão. É um modelo de pastor. Ele se relacionava com a multidão. Cristo enviou 70 discípulos. Cristo teve os 12 discípulos mais íntimos. Ele tinha os 3 que ele se relacionava também. E ainda tinha tempo para se relacionar com o Pai. É um modelo para nós. Nós, eu falo nós porque se você é um chefe de família, você também é um pastor. Todos nós desenvolvemos o ministério pastoral de alguma forma. Uns desenvolvem na igreja, outros desenvolvem em casa. E nós precisamos desenvolver isso. Saber níveis de relacionamento. Cristo, ele se relacionava com a multidão, enviou 70, ele tinha os 12, tinha os 3 mais íntimos, e ainda se relacionava com o Pai. Nós precisamos desenvolver este mesmo nível de relacionamento com as pessoas. Precisamos saber dividir as questões. E o pastor, ele precisa saber dividir isso, ter o seu tempo com Deus, o seu tempo com a família, porque isso é muito importante. Deus criou primeiro a família e depois a igreja. E às vezes o pastor, ele precisa priorizar a sua família. E a gente, como ovelha, como igreja, precisamos entender e reconhecer isso. Que existem momentos onde o pastor, ele precisa priorizar a família. Porque às vezes é mais fácil para nós aceitarmos um pastor sem igreja do que aceitarmos um pastor sem família. Pastor precisa priorizar a sua família. É o primeiro ministério pastoral, é a sua família. E nós precisamos reconhecer isso, viver isso, porque, como foi dito aqui, para aqueles que são novos, que querem desenvolver o ministério, eu quero dizer para você que a eficácia do seu ministério está diretamente ligada ao tempo de preparo. Moisés foi preparado durante muitos anos para poder ser usado por Deus. Cristo levou 30 anos se preparando para desenvolver o ministério de 3. E às vezes nós queremos fazer 3 anos de seminário e desenvolver o ministério de 30 anos. Nós precisamos entender que temos que nos preparar para desenvolver o ministério que Deus estabeleceu para nós. E o pastor, ele, além de ter esse desafio, ele também tem um desafio com as suas ovelhas. Não é fácil. Não é fácil. Um dos desafios que o pastor tem é de preparar as ovelhas para as más notícias. Irmãos, hoje nós recebemos um lixo, né? Nós recebemos má notícia o tempo todo. Se você parar para perceber, quando você liga o rádio, é uma notícia. Quando você liga a televisão, nos jornais, é má notícia. Você abre o Facebook, má notícia. WhatsApp, má notícia. É má notícia o tempo todo. Todo o tempo nós recebemos má notícia. Por quê? Porque a má notícia é um produto. Má notícia é um produto e vende bem. Vende muito bem. Mas é um produto consumido por vampiros. Por pessoas que se alimentam de sangue, que se alimentam de tragédia, que se alimentam de maldade. E muitas vezes as ovelhas, elas se alimentam desse produto, adoecem e morrem. E o pastor tem que cuidar dessas ovelhas. Em Salmos 112, versículo 7, ele diz o seguinte: ele não tem medo de receber más notícias, porque a sua fé é forte e ele confia no Senhor. Para que nós que somos ovelhas
possamos ter a nossa fé firme, para que nós que somos ovelhas não venhamos a temer as más notícias. Nós precisamos ouvir os nossos pastores, porque assim nós iremos confiar em Deus, teremos a nossa fé forte, firmada na rocha e não temeremos as más notícias. É um desafio para o pastor ajudar as ovelhas a confiar no Senhor. Mas para confiar, precisa conhecer. Infelizmente hoje, os pastores sempre falam: olha, vem para a escola dominical. O pastor sempre fala: ore, busque ao Senhor, ore ao Senhor, leia a palavra. Mas as ovelhas não, eu prefiro receber uma coisa aqui no meu grupo. Eu estou no grupo dos vencedores. Aqui, pastor, olha, a sua fé é forte. Mas a fé firmada em quê? Olha, essa aqui eu recebi ontem. Você é vencedor. Isso é um reducionismo, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, por Cristo, e não simplesmente vencedor por ser vencedor. Vocês conseguem entender isso? Que a gente recebe essas coisas, essas mensagens. Hoje você está abençoado. Sinta-se abençoado. Eu estou me sentindo abençoado. Mas quando chega a adversidade, quando chega a dificuldade, essas mensagens, elas desaparecem da nossa mente, do nosso coração. Porque o que sustenta a gente é a palavra de Deus. É a Bíblia, tem que ler, irmão. Tem que ler. Dá trabalho, dá, mas tem que ler, porque é o que vai sustentar. É a nossa comida espiritual, é essa. Não tem como. Nós recebemos má notícia o tempo todo. Nós vamos fazer um treinamento no juramento. 7 horas da manhã eu recebo uma mensagem: está tendo tiroteio no treinamento. Eu respondi: ok, já estamos a caminho. Glória a Deus. E fomos. E 11 pessoas receberam Jesus lá na praça de Vicente Carvalho. Nós não podemos ficar temendo as coisas do mundo. Nós precisamos seguir a Cristo, seguir a palavra. Os nossos projetos, eu sempre falo, se você não tem certeza da sua salvação, não participe de projetos de missões urbanas. Porque os nossos projetos, eles têm emoções, muitas emoções, né? Que a gente teve conosco, né, nos projetos de Manguinhos, no final, tiroteio, corre, emoção, é muita emoção. Mas vidas, elas se rendem ao Senhor, quando eles estão na nossa zona de conforto. Glória a Deus. Precisamos sair da nossa zona de conforto e viver a palavra. E os pastores, eles sofrem por causa das ovelhas que não dão ouvido. Nós lemos aqui: cuide de si mesmo, ensine. E o pastor ensina, mas às vezes a ovelha não quer aprender. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E o terceiro desafio que o pastor tem hoje é de preparar a ovelha para amar. Este é o maior desafio de um pastor: preparar a ovelha para amar. Por que isso? Porque a palavra diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Ou as coisas, elas sempre têm mais lugar na nossa vida do que o Senhor? Quanto tempo nós gastamos na internet com coisas fúteis e não temos tempo para o Senhor? Em Atos 17:11 fala que os crentes de Bereia, eles receberam de bom grado a palavra. Eles eram mais nobres
do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias. Existe uma diferença entre cristãos, irmãos. Existem aqueles que recebem pela internet e existem aqueles que vão examinar a Escritura todos os dias. Eles são considerados nobres. O que é nobre? É elevado, é sublime, é importante, porque ele examina as Escrituras todos os dias. E às vezes só eu não tenho tempo para ficar, vou ler a Bíblia em um ano. Ué, mas quanto tempo você passa lendo coisas que não modificam a sua vida? Quanto tempo você passa? Se você usar a metade do seu tempo para ler a palavra, eu acredito que você vai aprender muito mais. Vai ter uma fé firme e vai aprender a ouvir a direção do seu pastor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nós precisamos aprender a amar. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Por quê, irmãos? Por quê? Como é que isso funciona? Porque o amor, ele é um mandamento. Amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Você escolhe amar. Você escolheu amar ao Senhor. Então eu vou amar ao Senhor. Então, para eu amar, eu preciso conhecer. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você irá amá-lo. Mais você irá se submeter a Ele. Mais você irá compreender a profundidade do amor que Ele tem. Porque é uma coisa fantástica. É infinito. Quanto mais você descobre o amor de Deus, mais você fala, Deus, isso é fantástico. E mais a gente começa a amar. Sabe por quê? Porque o amor, ele é uma cruz. O amor, ele é representado como uma cruz. Em Romanos 5:8, nós aprendemos que Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa é uma expressão de amor à cruz. A cruz é uma grande expressão de amor. Amor a nós, amor à humanidade. E nós precisamos ser levados à cruz para podermos amar também. Como assim? O amor vertical. Deus e eu. Eu e Deus. Amor vertical. Em Romanos 5:5 fala que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Nós temos esse amor através de Cristo, amém? E é um amor vertical. Eu e Deus. E existe também o amor horizontal, que é o amor com os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro plano. E segundo plano, amar aos nossos irmãos. Amar ao próximo, amar as pessoas. É um amor sacrificial. Este é o verdadeiro amor, irmão. Não é um amor que se prega no mundo, que as pessoas se casam, eu amo, casou, aí amanhã, não, vou arranjar uma outra pessoa. Essa pessoa não deu certo, então por que você casou? Esse é o amor que é ensinado pelo mundo. Não é o amor que é ensinado pela palavra, irmãos. É diferente, completamente diferente. E eu quero dizer para você o seguinte, que quando nós estamos envolvidos mais com as coisas do que com Deus, nós ficamos voltados para as coisas materiais e a gente vai esvaziando e morrendo espiritualmente. Porque o C.S. Lewis ele fala uma frase muito interessante: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Quanto tempo nós passamos com coisas inúteis? Quanto tempo nós passamos com coisas que são voltadas para a eternidade? Porque tudo que nós fazemos aqui nesta terra vai repercutir na eternidade. Precisamos entender isso. Porque nós já vivemos a eternidade hoje.
A gente precisa esperar morrer para ser. Não, nós vivemos a eternidade hoje. Nós vivemos a vida eterna hoje. E precisamos vivenciar isso. Mostrar para as pessoas que nós estamos com Cristo. E não precisamos esperar a morte chegar. Não, nós já estamos com Ele hoje. Nós precisamos ter comunhão diária com o Senhor. E isso acontece hoje. É um desafio, amar, irmãos. É um grande desafio. É um mandamento. E nós temos esse desafio. Eu me lembro do Oswald Smith. Ele tem um livro chamado Endurance Power. E nesse livro ele explica sobre essas questões do mandamento. Ele dá uma pista do que ele entendeu. É muito interessante. Ele diz o seguinte, que amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é o mandamento, é o primeiro mandamento. É o primeiro e maior mandamento. Mas, segundo Oswald Smith, o mandamento mais importante, segundo ele, está em Efésios 5,18. Porque ele diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque, segundo Oswald Smith, se nós obedecermos a este mandamento, nós seremos capacitados a obedecer a todos os outros mandamentos. Precisamos viver uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos essa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, nós não seremos capacitados a amar, nós não seremos capacitados a perdoar, nós não seremos capacitados a olhar para quem está lá fora. Vamos arranjar sempre problema com quem está dentro e não vamos conseguir ver aquelas pessoas que sofrem, que estão além dessas quatro paredes. Precisamos entender isso, irmãos, que é um grande desafio, não só para os pastores, de nos ensinar este caminho, mas também para nós, de vivermos o amor segundo a direção que é dada por Deus. E esta mensagem, irmãos, é uma mensagem muito importante. A palavra, ela é muito importante. Nós precisamos parar de sermos alimentados com esse lixo de internet, com as más notícias, e precisamos ser alimentados pela palavra todos os dias. Amém, Jesus. Certa vez houve um terremoto no Japão. Isso é verdade que eu vou falar para vocês. Teve um terremoto no Japão. E eles começaram a tirar os corpos dos escombros, aquela coisa toda, e aí eles já tinham desistido. Vamos embora. E teve um bombeiro que falou assim: poxa, não sei porque, eu acho que eu vou cavar ali, eu não sei porque eu vou cavar ali. E ele começou a cavar num determinado local. E quando chegou lá, ele percebeu que havia uma mulher, e aquela mulher estava debaixo daqueles escombros de joelho, de 4. E embaixo dela havia uma criança, e aquela criança estava viva. E os bombeiros ficaram emocionados com aquilo. Como é que pode? Como é que aquela mãe, ela conseguiu se colocar nesta posição de 4, e a criança ficou debaixo dela, e a criança não morreu. E eles conseguiram resgatar aquela criança com vida. E depois, eles encontraram o celular daquela mulher, que havia uma mensagem. E a mensagem daquela mulher para o seu próprio filho era a seguinte: se você sobreviver, quando você ler esta mensagem, você saberá o quanto eu te amo. E o Senhor Jesus, Ele morreu por nós e nos deixou esta mensagem para que quando nós lermos, nós saberemos o quanto Ele nos ama. Que nós possamos viver esta palavra, que nós possamos ler esta palavra e não abrir mão desta palavra, para que o Senhor continue sendo agradecido nas nossas vidas. Parabéns aos pastores dessa igreja, que continuem firmes nessa palavra, no ensino da palavra, no desempenho da palavra,
porque aqueles que ouvirem, eles serão salvos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.